E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então a mais uma semana com mais uma videoaula. Então, vamos lá. Dando início aí à nossa aula de hoje, então, entrando no conteúdo, a gente vai falar sobre a civilização indiana, como é que ela surge, como é que ela se desenvolve, como a sua sociedade se desenvolvia, como a religião dela era estabelecida. Então hoje a gente vai entrar um pouquinho a fundo aí na civilização indiana. Então, a primeira grande civilização indiana que se desenvolve no território eram conhecidos como os Drávidas. Eles se desenvolvem próximo ao rio Indo. Então, novamente, a característica aí das grandes civilizações se desenvolverem próximo à área com rios, por tornar o solo mais fértil e facilitar a agricultura. Então, os Drávidas eles se desenvolvem próximo ao rio Indo. E a gente tem aí duas grandes cidades que hoje são só ruínas, mas que através de estudos com a arqueologia, dos pesquisadores, eles conseguem fazer uma imagem geral de como era estruturada essa cidade, como esses caras viviam. Isso tudo é um trabalho feito graças à ciência da arqueologia, então o estudo das ruínas. Isso permite com que esses arqueólogos consigam criar uma imagem e aí deduzir ou tentar entender como funcionava essa sociedade. Então, as ruínas das cidades, que são assim cidades muito desenvolvidas para a época, eram cidades bem estruturadas, com sistema de drenagem, eram formadas por ruas bastante amplas, os prédios eram abundantes, era uma cidade muito avançada para o período, talvez o mais desenvolvido da época, com base nos estudos feitos das ruínas. Uma característica que se conseguiu descobrir é que eles são um dos primeiros povos a utilizarem o algodão para a confecção de roupas. Então, a utilização de material que era plantado, refinado, até ser transformado em tecido. E aí, através desses estudos, que é o que a gente tem como base dessa civilização, eles apontam que os Drávidas eram politeístas, assim como a maioria dos povos ali da região, e eles tinham um profundo respeito pela natureza. Isso foi descoberto justamente pelo estudo dessas ruínas. A gente tem a presença de templos religiosos nessas ruínas, o que deduz e faz com que se creia que eles tinham essa crença politeísta e que também eles tinham essa questão do respeito pela natureza, de certa forma adorar as criações naturais. Ela é uma civilização que, devido às ruínas e devido a todo o estudo que foi feito em cima dela, ela desaparece deixando pouquíssimos vestígios. Basicamente, o que resta dessas cidades é justamente as ruínas. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu com essa civilização. Existem algumas teorias, mas muitos historiadores acreditam que o declínio dela vem de invasões sofridas por tribos vindas do sudoeste. Lembrando que a gente tinha as civilizações que estavam surgindo, mas a gente ainda tinha muitos povos que dependiam do nomadismo. Então, quando se encontra uma cidade como eram as cidades drávidas, em que se tinha muitos recursos, que eram cidades bastante ricas, bastante desenvolvidas, isso com certeza vai atrair a atenção de outras tribos. E aí acredita-se que essas tribos invadiram a região e a civilização drávida, tribos essas vindas do sudoeste da Ásia, em especial os indo-arianos. É um outro grupo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente algumas características, mas se acredita que foi isso que aconteceu com os drávidas. Então, também pelo estudo das ruínas das cidades, se acredita que eles não eram um povo guerreiro, não eram um povo lutador. Eles tinham uma questão muito mais voltada para a civilização, questão política, uma questão religiosa. E aí, quando a gente tem um povo, em especial os indo-arianos, que eram tribos classificadas como guerreiras, justamente pela característica nômade, faz com que eles tenham uma fama maior em questão de combate e assim por diante. Enquanto os Drávidas acreditava-se que eles eram muito mais
cultos, muito mais sociais, muito mais religiosos do que os outros povos que viviam na região. E aí, falando um pouquinho desses ários, eles se caracterizavam pelo nomadismo, como a gente tinha falado, caçadores e pastores. Isso demanda que essa civilização ela tenha uma questão militar, uma questão de combate mais forte. Então eles começam a se expandir justamente pela questão do nomadismo, procurando lugares que vão fornecer a eles melhores condições de vida. Eles invadem o norte da Índia à procura de terras e animais. E aí outro fator que auxilia esses caras é o domínio da fabricação de armamentos em ferro. Então a gente já tinha aí muitas das civilizações trabalhando com os metais, mas os ários eles tinham um domínio na fabricação desses armamentos, o que auxiliou eles na dominação sobre a civilização drávida. Então os drávidas estavam lá, vivendo nas cidades, que eram grandes centros. Chegam esses povos estrangeiros, que são nômades, eles veem o grande destaque que a cidade possui, e por serem superiores militarmente, eles acabam invadindo não só os drávidas, mas alguns outros povos que estavam estabelecidos ali na região da Índia. E aí, muito do que se sabe sobre esses povos arianos se encontra num livro, o livro de Vedas. Ele é a base da religião hinduísta. Então, os arianos eles tinham essa base e é o que se existe para estudo hoje por parte dos historiadores e dos arqueólogos. Esse livro ele serve como base da religião hinduísta. Esse livro possui uma série de preceitos religiosos, regras sociais. É um livro que mais ou menos dita como deveria ser a sociedade. E é nesse livro que a gente tem a justificação do sistema de castas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. O sistema de castas indiano ele tem base no livro de Vedas, que deriva desses povos arianos. Então, é muito mais uma mistura. A gente tinha os drávidas com sua cultura, com sua civilização, com a sua sociedade. Então, quando os povos ários eles têm esse encontro com os drávidas, eles meio que absorvem alguns aspectos da cultura e conforme eles vão se encontrando com outros povos, eles vão tendo essa assimilação de cultura. Então, eles meio que pegam um pouquinho de cada cultura e vão se desenvolvendo assim até acabar se tornando o que a gente vai conhecer como civilização indiana. Aí, falando do sistema de castas, ele divide a sociedade em grupos, cada um deles com deveres e obrigações diferentes. Essas castas elas eram definidas pelo nascimento e elas eram muito rígidas em questão de uma classe é superior à outra. Se você é de uma classe, você não pode ter contato com outra classe que é abaixo da sua, e tinha toda essa questão de restrições. Então não era somente deveres e obrigações, existiam restrições em relação às outras castas. Então a gente tinha a casta mais alta, que era a dos Brahmanes, era a casta mais pura, formada por sacerdotes, uma casta que tinha uma ideia muito mais intelectual. A gente tinha os Kshatriyas, que era a casta dos guerreiros, os Vaishyas, que era a casta dos comerciantes e artesãos, os Sudras, formada pelos povos conquistados, e os Párias, que não pertenciam a nenhuma casta. Então é daí que veio o termo pária da sociedade, justamente por não pertencer ao grupo maior. Mesmo que esse grupo tivesse essas divisões, os párias não estavam incluídos nisso. Então essa sociedade, ela se estrutura dessa maneira, nesse sistema de castas, muito baseado no livro de Vedas, que justifica isso. Ele explica como as castas devem se comportar, como elas devem se organizar e que deveres e obrigações elas têm dentro da sociedade. Falando um pouquinho agora sobre a religião, a gente vai ver algumas vertentes, as principais religiões presentes na civilização indiana. A gente tem o hinduísmo, como a gente já estava falando, que possui como base o livro de Vedas e alguns outros textos. Mais ainda sobre o livro de Vedas, que é o principal ponto de referência, ele supostamente foi escrito por Krishna, que era uma das reencarnações do deus Vishnu, um dos deuses do hinduísmo.
Então, esse livro de Vedas, ele supostamente foi escrito por uma reencarnação de um deus importante na cultura hinduísta, e serve como base do hinduísmo. O hinduísmo também tem outros textos que possuem também conceitos religiosos e conceitos sociais parecidos com o livro de Vedas, e todos esses textos, eles meio que se juntam para servir como base do hinduísmo. O hinduísmo, ele tem como principais crenças a reencarnação, respeito à tradição e o sistema de castas. Como a gente viu, o livro de Vedas é a base e é a justificativa para o sistema de castas. Então, a partir do momento em que o hinduísmo se difunde, o sistema de castas também se difunde. Além disso, crença em reencarnação, respeito às tradições antigas, ou seja, isso até influencia o sistema de castas. O sistema de castas sendo uma tradição fundamental, durante muito tempo a civilização indiana ela se desenvolve ao redor da questão das castas, do respeito que uma casta tem que seguir, que ela não pode se relacionar com pessoas de outras castas por serem considerados inferiores e tudo mais. O hinduísmo ele tem várias divindades, mas as principais, as mais importantes, são Brahma, Vishnu e Shiva, que são aí deuses que têm suas respectivas características, que têm seus respectivos preceitos, que têm suas características aí bem definidas dentro da sociedade indiana e do hinduísmo, que é uma das principais religiões da civilização indiana. Vai surgir, depois de um tempo, uma outra religião que vai pregar uma coisa mais ou menos parecida, mas com algumas divergências, e a gente vai falar sobre elas. O budismo ele surge a partir dos ensinamentos de um cara chamado Siddhartha Gautama. Ele era conhecido como Buda. Buda é um título que significa o iluminado, então aquele que alcança a iluminação. O Gautama ele era um membro da casta dos Kshatriyas, que eram os guerreiros, e ele vivia uma vida bastante confortável. Ele acaba abandonando isso em busca de ascensão espiritual e o fim do sofrimento humano. Então, se acreditava que esse cara, ele viveu a vida inteira, ou grande parte da vida dele, da infância e da adolescência, cercado de muitos luxos e totalmente fechado para o mundo exterior. Então, para ele, não existia sofrimento, não existia dor, porque ele vivia dentro da bolha dele. A partir do momento em que ele tem contato com o mundo e que ele vê o sofrimento das pessoas, a pobreza das pessoas, ele acaba tendo esse sentimento de buscar ascensão espiritual, de buscar um entendimento melhor sobre isso, e isso é a base do budismo. Os ensinamentos dele vão se difundir, ganhar muitos adeptos, o que vai dar origem à religião budista. Então, o Buda, o Siddhartha Gautama, ele larga essa vida de luxos dele em busca dessa ascensão espiritual, dessa iluminação e tentando sempre atingir um estado espiritual superior, que é o estado de iluminação. Outra religião que também é super importante na região, apesar de ter menos expressão, é o islamismo. A gente já falou sobre o islamismo, vocês viram isso. Então, o islamismo ele acontece e ele chega ali à região da Índia durante a expansão dos árabes, e aí ele se difunde, a crença muçulmana adquire adeptos, então também é uma religião de expressão, apesar de ser menos numerosa do que as outras duas. A gente vai ter também o jainismo, é uma outra religião que vai surgir na região, discordando de alguns preceitos do hinduísmo. Então, uma das principais divergências entre o jainismo e o hinduísmo é a questão das castas. Os jainistas eles acreditam que as pessoas elas são iguais e que não deveria haver a segregação por causa das castas. Então, um dos principais pontos do jainismo é esse. Eles batem na tecla da igualdade e são contra o sistema de castas. Eles pregam a purificação da alma e a prática da não violência e da igualdade entre as pessoas. Então, baseado nesses pontos, a gente vê como a civilização indiana ela surge, como ela se desenvolve, basicamente através da junção de culturas. Então a gente tem um povo que habitava a região, a gente tem outro povo que vai de encontro a esse, eles têm um conflito, mas
o que sobra dessa cultura é absorvido. E isso vai acontecendo durante centenas e milhares de anos. Eles vão entrando em contato com outros povos da região, vão absorvendo aspectos da cultura deles e assim vão formando um conjunto maior. E aí, graças a essa diversidade, vão surgindo diferentes ideias sociais, vão surgindo diferentes ideias religiosas e a gente tem a diversidade da civilização indiana se formando a partir de todas essas coisas. Nessa semana a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou dúvidas, mandem para mim. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.